Doutor Pedro Queiroz, o que o senhor levantou de novas informações sobre esse caso? Boa noite. Boa noite, Sanoto. Boa noite a você que nos assiste. Na verdade, nós tivemos acesso a esse conteúdo tempos antes da divulgação pelo Intercept e vemos que apenas a sociedade se revolta, até o nosso ministro Gilmar Mendes, que é o maior garantista, que vai a favor até de grandes acusados de crimes internacionais, como o André. Então, temos hoje uma certeza de que este processo, como vamos ter aqui algumas passagens, precisa de ter uma revisão urgente. Uma revisão urgente porque, primeiro, em relação à audiência, não há edição que nos permita concluir que houve absurda inversão e excesso da famosa estigma sobre a vítima. A vítima passou a ser a culpada. É impressionante, com todo o respeito que possa ter pelo profissional, que tem a liberdade e a garantia da inviolabilidade do uso da sua palavra, de que o juiz tenha permitido que ele perquirisse quanto à situação de exposição sexual da vítima através de fotos e outras situações. É absolutamente impertinente. O crime de estupro não é mais grave ou menos grave, agravado ou atenuado, se a vítima é virgem ou uma prostituta profissional. O crime é o mesmo. E quando ele fala ali, doutor, que ela queria dinheiro, não é uma acusação que ele está fazendo? Não tem que apresentar alguma prova disso? Essa é um momento em que um juiz, nessas condições, diante de um réu que muda a versão mais de 5 vezes, deveria mandar calar. E esse é só mais um exemplo de como ela foi novamente vitimizada por uma falta de amparo de quem tinha o dever de proteger a vítima. Em outros países haveria até um sistema de proteção sobre esta moça e não ela ser praticamente novamente violentada psicologicamente. O início do procedimento é muito pior ainda, porque ela tenta, chorando, que um advogado local que cedeu o espaço pudesse estar presente, e há uma discussão inócua da participação dele ou não, várias ameaças lado a lado, quando num sistema onde ela está em outro estado, caberia no mínimo a Defensoria Pública, que lhe representava em Santa Catarina, garantir a assistência pública no estado em que ela está morando. Então, naquele primeiro momento, já era para um bom magistrado encerrar a audiência e designar nova data a bem da justiça. Por isso que o Conselho Nacional de Justiça está investigando esse caso. Agora a produção falou que tem algumas artes que o senhor trouxe para a gente. O que é isso aqui? Eu estou aqui para discutir um tema muito importante. Estupro culposo não existe, não foi dito isso. Lamento a nota omissa do Ministério Público, porque de fato nunca se disse isso, que foi dito isso. Isso é um resumo para quem está em casa, o mundo inteiro entendeu o contexto diante dessa situação de colocação simples. Evidentemente que não se disse do estupro culposo, mas vamos ver o que disse então o Ministério Público em todas essas passagens. Primeiro, há uma defesa clara, não preciso fazer julgamento, quem está em casa pode ler, que nesse sentido, apesar da abalada credibilidade do acusado, em razão de sua primeira mentira, quando negou ter se relacionado com a vítima, bem como da estranha dinâmica que descreveu em seu interrogatório judicial, iniciativa da vítima, ou seja, mente. Ora, por que eu vou dar credibilidade a um acusado que mente à autoridade no inquérito e na via judicial? Se eu tenho o sêmen, eu tenho todos os elementos de materialidade, por que eu tenho que dar a presunção de inocência para um mentiroso que vai a juízo e não se cala, mente e prejudica o andamento da investigação? Vamos adiante. Bota aí, deixa eu ver o que tem mais ali. Separa ali em cima, aqui, ó. Nesse caso em que se pede haver registro de possível recusa da vítima, é o depoimento da Franciele, uma testemunha que também era dessas embaixadoras do Café de la Musique, que, arrolada pela defesa, diz que o Aranha disse que ela estava louca e muito bêbada. E há uma passagem que esse promotor, que deveria defender e apenas absolver se tivesse a convicção da certeza da inocência, ou seja, o DNA não é do Aranha, então eu tenho que absolver. O DNA é do Aranha, tenho dúvida, deixa para o juiz avaliar. Isso aqui é o promotor de justiça, dizendo que se pese haver depoimentos de que o Aranha sabia, e mais do que isso, ela mesma teria informado esse boy não, que é aquele relato pelo celular dela,
Não obstante haja convulsão, haja comprovação da ocorrência de corrupção carnal e atos libidinosos, não há qualquer comprovação que o acusado tinha conhecimento ou deu origem à suposta incapacidade. Ora, vamos admitir que eu tenha dúvida quanto à incapacidade, que é o artigo 217, o estupro de vulnerável. O Ministério Público não tem a obrigação de acertar no tipo penal, mas na descrição. A denúncia descreve a possibilidade dela não ter condições de discernimento. Mas se tem, ela concordou ou não? A sentença, o Ministério Público, não entra no mérito 213. Ou seja, vamos adiante. O que tem mais ali em cima? Traz ali, produção, que o doutor Pedro separou. Veja, ele continua falando da situação da incapacidade do conhecimento. Se a idade pode aplicar essa mesma interpretação àquele que mantém relação com pessoa maior de idade, cuja suposta incapacidade não é do seu conhecimento, mas uma testemunha disse que o Aranha disse, ela está doidona e muito bêbada. Vamos adiante. No caso sob análise, é necessário resgatar que a vítima não se lembra, abstendo-se por essa razão de narrar eventual dissenso expressado pelo acusado. Com licença, o acusado apresentou 5 versões. Desse modo, vale repetir, se quer uma versão da vítima, me perdoe, todos acompanharam desde o início. Quem tem uma única versão, alegando a sua inconsciência, o que para qualquer mulher que já passou por uma situação de estupro, às vezes em consultórios médicos, como tem acontecido hoje, vai se dar conta de que foi vítima de uma violência, às vezes anos, às vezes meses depois, às vezes após denúncia de outras mulheres. Eu não consigo compreender como é que um membro que tem a defesa da sociedade vem inverter neste modo, dizendo que se quer uma versão da vítima apta a comprovar sua negativa. Ela jamais consentiu ou disse haver consentido. Isso é uma coisa que se pode dizer em relação à vítima, é que foi a única que disse até hoje a mesma versão do início até o último dia da sua existência. Ô, doutor Pedro, nós vamos continuar com esse caso, ainda com certeza vai repercutir, mas a minha dúvida é o seguinte agora, acredito que de muitos telespectadores. O que pode acontecer? Pode haver uma mudança? Eu estou convicto, acredito que qualquer pessoa que entenda da repercussão nacional e internacional, não que o Poder Judiciário tenha que ouvir o clamor do povo, como mesmo diz o ministro Gilmar Mendes, mas essa situação, ela é ipso oculi, que você não gostaria que isso acontecesse para sua filha, mas muito mais do que isso, semana passada o Superior Tribunal de Justiça revogou uma súmula que uma foto, apenas uma foto, era capaz de levar à condenação, por exemplo, de alguém que andasse ao lado do traficante numa festa. Se ele não pudesse provar, ele era preso como se fizesse parte da quadrilha, ou da organização criminosa, ou da facção. Ora, aqui há tantos elementos, e eu sempre repito uma coisa, a gente, como professor docente, quem tem mais que uma versão no direito penal não tem nenhuma, não merece credibilidade, quem mente ao Poder Judiciário não merece mais o benefício da dúvida. Aqui ele não chegou desde o começo dizendo, tive relação, e foi consentido. Se ela não lembra, problema dela, eu vou provar que foi consentido. Em nenhum momento, nem no final, ele admitiu a relação sexual e, não obstante, o esperma e o DNA que comprovam a sua autoria.